Hoje a gente tem um convidado que é o Henrique Cruz. A gente está aqui entrando ao vivo. Está só esperando o Henrique entrar. Oi, oi, gente. A gente vai estar começando aqui, tá só esperando o Henrique entrar na live pra gente começar. Ele vai entrar pela sub, né? Uhum. Boa noite, pessoal. Bom, como vocês têm acompanhado, a gente tem feito várias lives aqui pelo Time Legado. E agora a gente já teve uma primeira convidada, que foi a Fernanda Almeida, que a gente falou sobre carreira de atleta. A gente vai continuar esse assunto com ela essa semana. Bom, o Henrique tá entrando. E essa semana a gente vai ter vários convidados às 16 horas. O Henrique tá se conectando aqui para entrar. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Estamos Entrou. aqui agora. Oi, Henrique. Eu e Bianca. Eu tô aqui. Oi, tudo bom? O Alê tá aqui. Deixa eu me ajeitar aqui, ver se eu consigo. Acho que foi, né? Foi. Foi. Tá conseguindo ver, Henrique? Está conseguindo ver, Henrique? Tô. Só que é o seguinte, cara, quando você bota o seu telefone assim, você fica na horizontal, cara. Coloca o telefone em pé. Ferrou por causa do... Ixi, aí o problema é o fone. Do cabo, você diz, Vou ter né? que segurar, né? Ou então coloca na pontinha do computador, porque você está apoiando ele aí, né? Apoia ele numa pontinha. Coloca alguma coisa para Calma aí. Porque no Instagram ele fica vertical. Tá ótimo. Ah, tem toda uma estratégia, né? Todo mundo se adaptando. Todo mundo se Pronto. adaptando às lives. Vai tranquilo, show. Tá ótimo, tá perfeito agora. Eu tô aqui pequenininha, o Alê tá aqui. Eu acho bom, Alê, a gente começar se apresentando. Eu vou me apresentar. A gente tá aqui no Time Ligado. A gente tá com essas lives todos os dias às 18 horas. Essa semana vão ter vários convidados. Eu sou a Bianca, tô aparecendo para vocês aqui. E esse é o Alexandre, nós somos do Time Ligado. E hoje a gente tá com um convidado especial, que é o Henrique Cruz. Alê, apresenta o Henrique, pode começar. Tá, Henrique, você tá me vendo e tá vendo a Bianca pequena? Ô, Alexandre. Na tela? Tô. Vou só ligar o ventilador aqui para não morrer de calor. Calma aí. Tá. Tá bom. Enquanto você vai apresentando o Henrique, Alê, eu acho que a gente pode... Tá. Bom, o Henrique é um amigo de longa data. O Henrique é jogador de futebol também, amigo de infância. A gente jogou junto no Vasco, nós somos juntos. Pronto, voltei. Do Tijuca Tênis Clube também. Oi. A gente está aqui te apresentando, fazendo uma introdução. Henrique, eu Pode ir. Brevemente dando uma palhinha, mas é legal você falar também. Aqui, estou comentando que a gente, enfim, é amigo de longa data, da nossa história um pouco no Vasco, oriundos do Tijuca. Você como jogador, campeão pela seleção. Conta um pouquinho da história, Henrique. A gente se conhece há muito tempo, né, Alexandre? Deve ter... Muito tempo. Uns 25 anos? Por aí? Faz muita conta, não. O pior que eu contei, mas fiquei com vergonha de falar. A gente jogou na base do Vasco, né? Você chegou lá no Vasco, foi já Júnior, Alexandre? Exatamente. Já era Júnior já? Era Júnior. Só que a gente... Oi. Continua. Está te ouvindo. Oi. Só que a gente já se conhecia antes, né? Do clube, lá do Tijuca Tênis Clube,
O pessoal aqui de Uberlândia, então, tem uma noção muito boa, que aqui o Tijuca Tênis Clube é como se fosse o Praia Clube aqui em Uberlândia, né? Quem é que é de Uberlândia que está vendo vai entender bem isso, que é o clube quase que Aham, referência na cidade, né? E a gente se aham. conhecia já de muito tempo disso já, né? Com a escolinha, de ir do bairro, né? Morava junto no mesmo bairro, de time do Sim. Tijuca. E Todos fomos, né? Mas nunca jogamos tijucanos. juntos. Mas profissionalmente a gente nunca jogou, né, Alexandre, junto, né? Exatamente. A gente ficou junto um tempo entre contratos, né? Que a gente ficou treinando junto um tempo, mas acabou que depois, enfim, a gente pode até falar um pouquinho disso também, de como é a vida de atleta, né? Os encontros e desencontros. Mais desencontro que encontro, né? Bem mais. Pois é. Então, e aí, depois, quer dizer, no Vasco, naquela época, você já tinha conquistado um título importante, né, Henrique? Conta um pouco desse título pela seleção, sua passagem pela seleção sub-17 também, na época de Foi, Vasco. eu cheguei no Vasco em 93, né? No Mirim, na época. Até no fato interessante, né? Que eu sempre conto aqui, que eu jogava futsal pelo Flamengo. Aham, E nisso, naquela transição do futsal para o futebol de campo, na época tinha a peneira, toda uma vez por semana a gente ia lá, né, junto com 150, 200 meninos, acabava o treino, ficava lá 30, mandava voltar na outra terça. E uhum, numa terça-feira dessa, eu tive uma infecção alimentar. E meu pai foi lá no Flamengo, meu pai que não sabe, não entendia nada de futebol, foi lá no Flamengo justificar o porquê que eu não fui nessa peneira na terça. E uhum, chegou no treinador, falou de mim, o treinador lembrou que eu era grandão, né? aham, E falou para eu voltar na outra terça. Aí o treinador falou assim: Olha, eu acho até que o menino tem condição de ficar aqui no Flamengo. Aí o treinador do campo foi e falou pro meu pai assim: Olha só, quem acha que tem condição ou não sou eu. Aí meu pai, tá bom. E foi embora para casa. E nisso a gente já tinha um amigo em comum, né, o Renato, que é padrinho do meu uhum. filho até hoje em dia, que já estava jogando no Flamengo, no Vasco. Renatinho, né? E o Renatinho ficava me chamando para ir pro Vasco. E nessa história, meu pai chegou em casa, Arara, você vai pro Vasco agora, não sei o que e tal, e fui. Fui no Mirim Aham, e fiquei até profissional. Lá foi mais ou menos assim. sim. E aí, nisso, com 15 anos, eu fui para a seleção brasileira, né? Joguei um amistoso na Inglaterra, né? Minha primeira convocação foi um amistoso na Inglaterra, em Wembley, contra a Inglaterra. Foram Aham. dois amistosos, na verdade. Um contra a Inglaterra e um contra a Escócia. Contra a Inglaterra foi no estádio do Glasgow Rangers. Você jogou lá, né? Foi no Joguei Glasgow, você jogou? Foi Ibrox. lá no estádio. Eu joguei pelo Dundee, mas o estádio do Rangers é o Ibrox. Estádio lindo. Isso. Foi um amistoso contra o Glasgow, contra a Escócia, no estádio do Glasgow, e um em Wembley contra a Inglaterra. E até nós perdemos, né, em Wembley, gol do Michael Owen, né? Perdemos de 1-0, o gol do Michael Owen. Aí Aham. foi. Aí até os 17 anos na seleção brasileira, campeão mundial sub-17 e seguindo carreira, né, Alexandre? Daquele mais aos trancos e barrancos. Pois é. Só que isso tudo, esses trancos e barrancos e essa vida de atleta que a gente teve, né? Ela traz muito aprendizado também, né, Henrique? E aí depois de alguns anos para cá, de 5 anos, você resolve criar a ESUB, né? O Esporte Social Uberlândia. Que eu imagino, enfim, a gente conversa muito sobre isso, né, cara? De como a gente pode contribuir, de como funciona a base do esporte hoje, e principalmente do futebol, né, que é o nosso caso, e como esses meninos são formados hoje nos clubes e de que forma a gente pode ajudar. E você, em Uberlândia, criou esse projeto, pô, fantástico, né, cara? Que você hoje, quantos meninos você tem? A gente fechou ano passado com 430. 430. Pois 430 meninos. explica como começou, Henrique, porque também tem muita gente, muitos ex-atletas que tem esse sonho também de ajudar, né? E você, do zero, conseguiu formar um projeto que hoje é super consistente. Conta aí um pouco. Começou, na verdade, a ideia era quando eu parando de jogar, quando eu jogava ainda, alguns presidentes de clube chegaram a comentar comigo de quando parar, virar o gerente de futebol do clube, né? E quando você está jogando, Alexandre, todo mundo te promete um monte de coisa, a hora que você para, parece que você pegou Covid-19, e que todo mundo some. E aquelas promessas, aí você liga, ninguém te atende, aquela coisa toda.
Sim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou montar o meu. Vai ser mais difícil, mas pelo menos a hora que a coisa engrenar é do meu jeito, né? E Claro. começamos com a proposta do projeto social, que é o nosso carro forte, né? Nosso carro forte é o projeto social. É um menino que, Aham. independente de se sabe jogar bola ou não, o menino tem vaga no projeto, ele entra. Ele ganha todo o Uhum. uniforme e entra no projeto. Só que dentro do projeto social que nós começamos, nós vimos que quase que obrigatoriamente a gente teria que ter esse braço de competição. Porque os próprios meninos Uhum. querem jogar um torneio, querem jogar uma competição, têm o sonho de ser profissional, né, atleta profissional. E hoje nós dividimos, né? Nós temos o projeto social nosso, que é gigante. Eu acho que no projeto de futebol de campo, provavelmente deve ser o maior de Minas Gerais. Eu não tenho conhecimento de ter outro maior do que o nosso, né? Uhum. De uniforme, tudo gratuito, ganha uniforme, ganha tudo. E temos esse braço de competição, que começou a Uhum. crescer, crescer através de algumas parcerias. Nós vamos falar mais para frente, né? Não sei nem se você está Aham. sabendo. Sei. e, É bom que você e atualiza as montamos esse projeto. É. E foi mais ou menos de forma resumida isso, né? Aham. E vem cá, Henrique, como é que está atualmente? Vocês estão parados por causa de toda essa situação, Olha, né? Os treinos estão tem um interrompidos. monte de jogador aqui perguntando para ele quando é que voltam os treinos. Acho que todo mundo já morrendo de saudade de um treino, Henrique. Na verdade, quando a gente começou a treinar, né, perdeu, a gente ia para Portugal agora, uma viagem com sub-16 nossa, foi Caramba, cancelada você vai também. E os treinos a gente vai depender da hora que a prefeitura de Uberlândia fala, ó, liberou atividade esportiva ao ar livre, de coletiva, a gente volta, né? A gente não tem como mais ter como previsão de voltar ao treino. porque infelizmente não Difícil, né? depende de vocês, né? É toda uma questão, Sim, é uma questão mais global, né? Que envolve questões totalmente. legais e governamentais. É. Eu acredito que não vai demorar muito aqui, né? Porque a coisa não tá tão feia aqui em Uberlândia, não, sabe? Tá Aham. mais ou menos controlada, a prefeitura agiu rápido aqui já para controlar. A partir de Que bom. segunda-feira já o comércio já começa a abrir gradativamente, alguns setores. Então eu não acredito que vai demorar mais muito tempo, né? Mas a gente já está parado tem mais de um mês já. É, é. Não, e acabou também interferindo nesse seu planejamento que você comentou, que vocês teriam uma competição agora em Portugal, no começo de abril, né? Você levaria o Sub-16, não é isso que você falou? Não, mudou tudo, porque dia 4 de abril a gente estaria viajando para Portugal para essa competição. Uhum. E quando começariam os torneios locais aqui, do Sub-13, Sub-11, e nós fizemos uma parceria com o time profissional da cidade, o 15 de novembro, que é um time que estava desativado, e doutor Belardo, doutor Fernando, abraço para vocês, regularizaram toda a documentação do clube e reativaram o clube profissionalmente. E através dessa Aham. parceria nós somos o braço da categoria de base deles, né? Então esse Muito bacana. Sub-16 E isso nosso, visando o Campeonato Mineiro, né, Henrique? Campeonato Mineiro, já visando um horizonte mais profissional, né? E esse Aham. sub-16 nosso, que a princípio estava muito sem horizonte no final do ano, agora voltando de Portugal, já é a nossa equipe sub-17 para o Campeonato Mineiro do ano que vem, de Entendi. 2021. Então a Bom, coisa realmente agora. A gente transitava muito ali entre. A gente não era nem escolinha, mas também não era categoria de base, né? E agora a gente está arrumando para a categoria de base, sem largar essa veia do projeto social nosso. Então, a ESUB ela nasceu como um projeto social e com o próprio desenvolver do projeto, ela foi entrando nas competições e hoje, ela, além de projeto social, ela já está entrando nessa consolidação de categoria de base, desse trabalho todo de base, né? Isso aí. Na verdade, a nossa veia é o social, né? É o projeto Uhum, social nosso, que é o nosso carro-chefe, que independente de qualquer circunstância, a gente não vai deixar de fazer. claro. Mas as circunstâncias acabaram que foram levando para essa área mais profissional também, né? De formação de atleta, de amizade que a gente tem com outros clubes, né? Então a coisa foi meio que andando naturalmente. O que é bom também, né, para a própria garotada que está aí, para os próprios jogadores, que eles veem não só uma forma de estarem praticando o esporte socialmente, né, e se desenvolvendo como atleta, os valores, a prática toda, mas também o encaminhamento profissional, né? Claro, e aqui em Uberlândia uma coisa assim muito muito louca até, porque é uma cidade aqui de acho que 700, 800 mil habitantes, numa região rica do Brasil, né, que é de Minas Gerais, e você não tem um clube de base aqui para o menino jogar.
Então, o menino aqui que quiser seguir na carreira de futebol, ele tem que ir pro Fluminense, tem que ir pro Flamengo. Vi muitos meninos aqui, principalmente no começo do projeto nosso, o que é o mais grave, né? Saindo daqui para jogar em time pequeno. Se o menino sair de Uberlândia para jogar no Flamengo, no Cruzeiro, ainda tudo bem. Agora, o menino sair do Uberlândia para jogar no Noroeste, para jogar no 15 Piracicaba, é difícil de ver numa região rica como essa. Porque aí dá para competir de igual para igual, né, Henrique? Claro, e a proposta nossa agora é essa, né? O projeto social vai ser a porta de entrada dos meninos da cidade e nisso lapidar os meninos para dar uma oportunidade para eles profissionalmente, agora dentro da cidade, junto com a família, que é importante. Pô, muito bacana, hein, Henrique? Eu muito acho legal pegar esse gancho que você falou, junto da família, que é importante e tal, e falar um pouco do que você acha, assim, né, dessa formação de base, né? O que você achou que foi um ponto importante na sua vida? Quais são assim, o que você leva como coisas importantes da sua formação e o que você está tentando fazer de diferente, de melhor, evoluir com a sua experiência, né, nesse novo trabalho? Assim, a gente tem que contextualizar muito para os dias de hoje, né? Quando a gente começou, né, Alexandre, era uma coisa, a gente que sempre foi de classe média, né? A gente nunca foi rico, mas também nunca faltou nada na nossa casa. Eu lembro muito bem, eu da minha parte, eu nunca senti preconceito nenhum de ser de classe média por ninguém dentro do clube, mas a gente via que era um ambiente 99% de atletas de classe mais humilde, né? E hoje em dia a coisa mudou muito, entendeu? Tá muito mudada, porque na onda do gourmetizar, né? Gourmetizou, o jogador de futebol tá gourmetizado. Então tá todos os lados, todas as classes sociais querem ser jogador de futebol. Então a coisa mudou um pouco de padrão, um pouco de figura, né? E dentro disso, até o Bolinha, amigo meu, que é coordenador da captação da base do Fluminense, ele acha que hoje em dia tá mais fácil de ser jogador de futebol, porque tá tudo mais integrado, né? Hoje o menino que é muito bom lá no Amazonas, vai ter alguém vendo o menino lá. O cara do Fluminense vai lá, o cara do Cruzeiro vai lá, entendeu? Na nossa época não tinha isso, né? Mas por outro lado, eu já acho que não tá tão mais fácil assim, porque a concorrência também tá 100 vezes maior, porque todo mundo tá querendo, né? E como tá mais visto, todo mundo tá tentando. Claro. Então, essa parte. E virou um negócio, né? Virou um negócio, clubes de empresário para tudo que é lado, espalhado para tudo que é canto do Brasil. Então, essa base familiar que eu acho muito importante, principalmente no menino até 16 anos, né, foi perdido um pouco nessa formação. E tem uma história também, Henrique, que a gente sempre conversa, que essa sua experiência dos últimos anos em relação aos clubes, que eles estão recrutando cada vez mais cedo, né? Quer dizer, a gente sempre vê isso, né, na mídia, né, é o que sempre se fala, mas quando a gente percebe, de fato, isso muito próximo, quando você vê que esse processo dos clubes está lá nos meninos de 10, 11 anos, e cada vez mais cedo, isso chega a impressionar um pouco, né? Eu dei uma assustada. Quando a gente começou a fazer esse projeto agora, há 5 anos atrás, eu comecei a dar uma assustada quando eu vi do jeito que estava. Porque quando a gente começou, né, Alexandre, 13 anos não era nem considerado base praticamente, né? Era quase que era uma escolinha, quase entrando para coisa mais forte. E agora eu tô vendo meninos de 8, 9 anos que o pai está se mudando para outra cidade para viver o sonho do filho. E realmente eu preocupei. No começo eu achei uma coisa muito louca, eu achei muito sem noção, né? Porque um menino de 8, 9 anos, você não sabe nem se vai jogar bola, nem se ele vai querer jogar bola. Pois é. E isso é uma realidade que é o mercado, que não vai mudar, está cada vez mais cedo, entendeu? E vamos ver onde vai parar isso, né? Eu acho extremamente preocupante. Até porque é o que a gente fala sempre também, quais são os impactos, né, dessas mudanças que o mercado apresenta ao longo do tempo. Ou seja, se um menino cada vez mais cedo ele é obrigado, quer dizer, né, se os clubes demandam um compromisso já de treinos e uma competitividade cada vez maior, isso acaba impactando na formação dele escolar, enfim, e de outras atividades que a infância demanda. Que a infância demanda. Então, na formação de um jovem, e esse funil depois ele vai se estreitando, né?
quando a gente chega lá no auge da carreira, lá nos 20 e tantos e tal, esse preço vai ser cobrado, né? Porque quem de fato consegue ter um sucesso a ponto de ter uma gordura para conseguir recuperar o tempo perdido são muito poucos, né? E os outros acabam pagando um preço muito grande pela falta de conhecimento de todo o processo que o mercado está exigindo hoje em dia, né? E a própria parte emocional, né? Porque você, dentro de uma categoria de base de time grande, é matar um leão por dia, como diz, né? E você coloca uma pressão em cima de um menino de 9 anos de idade. Você imagina a cabeça de um menino de 9 anos de idade em que o pai se muda da cidade para ficar por conta do menino em outra cidade. Então o menino tem que ir bem, ele tem que jogar, ele tem que produzir. Um menino que 9 anos de idade, criança, né? Você não pode nem falar menino, é uma criança. Meu filho aqui tem 10 anos, 11. Imagina o meu filho morando no Rio de Janeiro, longe dos amigos, de todo mundo, disputando vaga, competições. Eu acho uma coisa muito cruel. Muito cruel, muito... E eu acho que deveria partir até do Ministério Público, né, do governo, tomar atitude quanto a isso, porque realmente é bem complicado. É uma característica muito do futebol, né? Os outros esportes até, obviamente, também todo mundo começa muito cedo, mas essa questão, como o futebol envolve cifras muito altas, né? Eu acho que, principalmente, o futebol tem esse peso, né? Não, demais. Você vê até pelo lado do empresário, né? Quando a gente estava começando, né, Alexandre, não tinha essa figura do empresário. Na época era o Juan Figuer que tinha, e o Reinaldo Pito estava começando com o Ronaldo Fenômeno. Tanto que É eu lá fui no São campeão mundial Cristóvão, começaram lá, no São Cristóvão, isso. Tanto que eu fui acompanhando campeão. bem. Foi. E eu fui campeão mundial sub-17, não tinha empresário, nem contrato profissional eu tinha. Pois Hoje em dia, se o empresário também não começar com o menino lá com 12, 13 anos, quando chega no 14, 15, ele não consegue mais também. Então Não, o pessoal foi se isso é antecipando. importante falar, Henrique, só para a gente contextualizar, esse título que você conquistou, sub-17, foi um título mundial, ou seja, uma Copa do Mundo, né, para as pessoas entenderem a dimensão desse título, né, é a Copa do Mundo sub-17. E você, como jogador, sub-17, campeão do mundo, naquela época não tinha nenhum agente, não tinha empresário, existia questão com o clube e tudo mais. E o que é impensável hoje em dia, né? Com 17 anos, esses moleques já estão estourando no profissional, né? E tem mais ainda, nenhum de nós jogava nem no profissional do próprio clube. Então na nossa equipe tinha o Fábio Goleiro, que está hoje no Cruzeiro, o Ronaldinho Gaúcho, o Giovani, que jogou no Barcelona, o Fábio Pinto, o Jorginho Paulista, o Fernando, zagueiro, que foi do Flamengo, capitão do Flamengo, o Matusalém, que jogou 15 anos na Itália, Adiel, o Diogo Rincon, e nenhum de nós não jogava nem no profissional do clube, para você ter noção como é que a coisa está precoce hoje em dia. Pois mudou muito, né, cara? E eu acho interessante também aquilo que vocês sempre falam também, né? Que essa pressão toda, essa questão toda em cima de um menino desde novo, e que, na verdade, no final, a dificuldade que é desse profissional, né? Que, na verdade, o percentual que realmente chega lá, que realmente fica acima de uma média, ou que atinge um patamar de ganhar muito, né? E de conseguir acumular uma riqueza para depois que se aposenta, poder viver com uma certa tranquilidade, é um percentual muito pequeno, né? Eu diria que 2% da quantidade de meninos envolvidos. Acho que há 1 ou 2 anos atrás, né, com aquele problema lá do Ninho do Urubu, né, com aquele incêndio que teve, eu vi uma reportagem falando que dos meninos que estão dentro da base do Flamengo, 20% se tornam atletas profissionais. Isso dentro do Flamengo, que já é praticamente um pé no profissional, né? Agora, no nível tipo nosso aqui, né, de percentual deve ser de 6, 5%, 2%, não sei. É difícil falar, né? Pois porque ele se pulveriza muito, né? E mesmo que se torne profissional, qual é a longevidade dos contratos profissionais, né? Porque os clubes de menor orçamento, muitas vezes, os jogadores conseguem fazer contrato por um período muito curto de tempo no ano e ficam a maior parte do ano, muitas vezes, sem contrato também, apesar de ser profissional, né? Então, mesmo dentre os profissionais, existem níveis muito diferentes, né? Pulveriza e não depende de você, né? São vários fatores independentes de você ser bom ou não. É muita coisa que entra, você jogou, você sabe como é que funciona.
Aí entra o relacionamento do empresário, entra, e além de tudo, entra a sorte, né? Você está no momento certo, na hora certa, está Sim. precisando do profissional, o seu estilo de jogo combina com o que o treinador do profissional gosta. São Exatamente. vários fatores que juntam para que dê certo na carreira. É. Uhum. E Henrique, vem cá, dentro desse tema, né, que a gente está falando aqui sobre essa responsabilidade e tal, como é que você procura passar para os meninos? Você tem meninos aí entre 12 e 16, 17 anos, né? Como é Eu que tenho de você 10 a procura passar 17. para eles essa tua experiência e o que está por vir ainda na carreira deles? Alexandre, a gente tenta passar um pouco do que aconteceu com a gente, né? Eu, no caso, então, eu sou quase que um exemplo vivo, né? De ter jogado seleção de categorias de base a vida inteira e no Aham, profissional eu não dei aquele boom que todo mundo esperava que eu fosse, né? uhum, Então eu sou praticamente um exemplo vivo disso. uhum. Mas ao mesmo tempo também não pode deixar de sonhar e de tentar, né? Tem esse lado Com também, certeza, né? Mesmo sabendo que a chance é pequena. com Mas o que não certeza. pode deixar é largar o estudo. Tem que andar de mão dada. Eu acho que o ideal hoje é o menino tentar ali até seus 18, 19 anos, viu que não está numa coisa já bem encaminhada, seguir o caminho da escola. Essa é a minha visão hoje, né? Com toda a experiência que eu já tenho nesse meio. Aham. E todos os meninos do seu projeto estão na escola, né? Isso é obrigatório. Para poder fazer parte do projeto, tem que estudar. Eu acho que Bacana. é importante também lembrar que todo esse trabalho de base, né, ele foca, como esse percentual de que vira realmente um atleta de ponta e tal, ele acaba se afunilando com o tempo. Na verdade, o esporte ele tá sem, ele prepara cidadãos, né? Então, o atleta ele tem que estar o tempo inteiro focado, obviamente, na modalidade que ele está investindo ali a vida dele, mas ele também tem que estar preocupado com essa vivência, com esse olhar global, com o estudo, porque ele, como é muito incerto, ele precisa crescer de uma forma sustentável, né? Porque ele não sabe se aquilo vai dar certo. E até para ele ser um atleta, quando ele chegar lá, ele conseguir aproveitar da melhor forma. Então, até se focar, ele precisa ter esse foco no resultado, mas também ter essa visão mais global de formação, né, Henrique? Dessa Sim, preocupação. são os valores do esporte, né? Trabalhar em equipe, resiliência, conviver com dificuldades, né? Que são muitas dificuldades no futebol. E em alguns casos aqui também, a gente acaba que educa indiretamente os pais também. Entendeu? Que muito pai acha que a coisa é fácil, né? Uhum. Acha que tem que ser de qualquer jeito e não é assim que funciona, na realidade, né? Boa. Então acaba que indiretamente você educa os pais também. Uhum. É. Porque senão é aquele choque de realidade depois, né, Henrique? Sim, choque de realidade. Para você ter uma visão, né? Para jogar aqui com a gente, nós temos meninos muito bons em várias posições. E nós somos uma cidade no país. Agora você imagina o Brasil inteiro querendo ir para um time grande. Nossa, a concorrência é muito grande, é muito pesada, entendeu? Eu fui ter mais noção do que é a dificuldade de ser jogador de futebol quando eu comecei a trabalhar com o projeto nosso aqui. Porque, para mim, na minha época, a coisa foi muito natural, né? Que eu era do Rio de Janeiro, morava com meu pai e com minha mãe, já fui pro Vasco, a coisa foi acontecendo muito fácil para mim, né? Agora que eu tenho a verdadeira noção da dificuldade que é. Quando você olha a dimensão mesmo nacional, né? Você amplia isso e tem uma escala do Brasil grande como é. E se a gente for ver a Série A, por exemplo, são 20 clubes. Isso em nível nacional mesmo, né? É muito pouco, né? Para abrigar essa quantidade de meninos crescente, né? Porque, como você comentou, na verdade, hoje cada vez mais meninos querem virar jogadores de futebol, por exemplo. A procura é muito grande, muito, muito, muito grande. Isso assim É. gourmetizou, né? Todo mundo agora quer ser jogador de futebol. Virou a moda. E, Henrique, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma coisa que a gente também é um assunto que a gente sempre comenta. Fora, né, a gente está falando aqui dos meninos que estão tentando, né, iniciando a carreira. E tem aquele pessoal, enfim, anteriores a nós, da mesma geração que a gente também, outros que estão vindo aí, que estão parando de jogar, estão se aposentando e tal, e estão entrando no mercado de trabalho, né, e muitas vezes saindo do esporte para outras indústrias, porque, enfim, acham que o esporte não tem oportunidades suficientes, acabam
entrando em outras oportunidades e tal. Como é que você acha que pode ser o papel de um jogador de futebol ou de um atleta? Você acha que ele pode, por exemplo, como você está fazendo, continuar contribuindo, continuar apoiando em projetos alternativos dentro do esporte? Isso tem muitas oportunidades hoje em dia, né? Não, o esporte tem muitos braços, muitos ramos que você pode correr, né? Mas o grande problema é esse início seu, como é que você vai começar? Que na grande maioria não tem uma educação formal maior, né? Já começa com uma dificuldade. E você parou de jogar, uma coisa que você fez durante 20 anos. Aí você para e olha, vou fazer o que agora? Né? Vou vender sapato? É difícil, né? É muito complicado. E esse inicial, que é o complicado de tudo, que não é fácil. Essa parte onde eu começo, onde eu vou, por onde eu inicio, aí qual é a formação? Ah, segundo grau. Né? Assim, é uma conta que não fecha, né? É uma conta que não fecha. Então, assim, eu acho que o mais plausível, tanto que a maioria acaba treinador, professor de escolinha, no ramo, né? É uma coisa que já faz há mais tempo. Eu vejo muito assim, essa fase, essa transição, para quem se prepara já é difícil, já é complexo, já é complicado, porque muito. Entra de novo na questão emocional, na questão da rotina, uma mudança muito grande, né? E já é realmente difícil, mesmo quando você se prepara. E para aqueles que não se preparam, ou seja, que realmente cai a ficha naquele momento, de uma hora para outra, aquilo, pá, isso, de fato, de novo, mais um choque de realidade, da mesma forma que às vezes acontece no começo da carreira, ela acontece de novo no final, né? E aí existe um tempo de maturação depois, que muitas vezes ele é muito, muito cruel, né? Porque até você se descobrir novamente, isso leva muitos, enfim, casos de depressão e tudo mais, né? Existem casos seríssimos que a gente pode ver mundo afora. Michael Phelps, né? O maior atleta olímpico da história. Então, isso que eu ia falar agora. E, assim, fez não uma super universidade nos Estados Unidos e entrou em depressão. É difícil para todo mundo, né? Tem uma questão até química do corpo. Isso não é uma questão exclusiva do futebol, né? Ela se abre, inclusive, para outras modalidades também e para atletas de todos os níveis. Inclusive para aqueles que atingiram o pico do sucesso, né? O grande problema é para quem não foi muito famoso, né? Que são 99% dos atletas, né? Porque o atleta que fez um nome muito grande, ele vive do nome, né? Ele faz palestra, ele faz jogos beneficentes, faz jogos de demonstração, mal ou bem, ele consegue se virar. Mas e aquele que jogou a Série C do Brasileiro, jogar a Série B, que ganhou um salário bom enquanto era atleta profissional, mas não foi suficiente para ele parar e aposentar, né? Esse é o grande problema de tudo. Que são 99% dos atletas, né? De todas as modalidades, tanto do vôlei, quanto do futsal, quanto de qualquer uma. É uma sementinha, na verdade, que tem que ser plantada, é o que você está fazendo, na verdade, no projeto, né? Você vai plantando ela lá do começo, para que o atleta já tenha isso em mente, para que ele tenha uma visão muito mais aberta, né, sobre o mercado, para ele poder ter uma avaliação se ele vai em frente ou não, lá com os seus 18, 19 anos, para ele ter marcos ao longo da carreira, para ele poder fazer uma própria avaliação de como está direcionando a carreira, né? E não é fácil, viu? É bem complicado. Quando eu comecei o projeto aqui, na cabeça nossa, o quê? Você vai fazer um projeto em cima de abatimento de imposto de empresa. Então, se a empresa dá para o governo, é óbvio que ela vai dar para o projeto, né? É uma coisa que não tem nem por que se questionar. Mas quando você vai na realidade, não é assim que funciona. Entendeu? As empresas, em muitos casos, preferem dar para o governo que para o projeto. Não me pergunte por quê, que até hoje eu não entendi. E você vê as dificuldades. As coisas são morosas, são as pessoas que falam que vão fazer e não fazem, né? E o futebol, a gente é muito acostumado. Você pode ter tudo que for em volta do futebol, mas depois que você entra dentro de campo, não tem papai, mamãe, não tem rico, não tem pobre. Se você jogar e for bem, você consegue. Sim. Fora já é diferente. Fora já entra relacionamento, o emocional conta muito. São muito mais fatores que contam, né? Nessa parte hora que para. E a maioria dos jogadores, né, Alexandre, quando param, não para porque quis, né? Para porque teve que parar, não teve jeito.
Sim. Aí fica aquela sequela emocional, né? De não fica bem resolvido na vida, fica vivendo É. do passado, daqui a 10 anos tá falando do jogo que ele fez lá contra o fulano de tal, e Aham. se recusa em seguir em frente, né? E se recusa a seguir em frente, botar um ponto final e seguir. Isso acho que é o maior É. complicador de tudo. É verdade, a questão emocional ela é muito, muito importante. E isso faz parte do processo de amadurecimento também, né? Que ele começa lá atrás na formação, na construção da pessoa, que você é muito mais do que simplesmente a sua profissão, né? Você é um jogador de futebol, mas além do jogador, além do atleta, você é uma pessoa que tem muito mais a entregar para a sociedade como pessoa, né? Do que propriamente a sua forma. Sim, sim, é super complicado. Você imagina você com 35, 34, 35 anos, você mudar totalmente sua vida, né? De repente, uma coisa que você fez a vida inteira, eu fui médico a vida inteira, de repente com 35 anos vou virar engenheiro. É, É uma coisa assim, é, você começar do zero com 35 anos, não é fácil, né? É bem sim, complicado, ainda mais quem estava acostumado com uma vida razoavelmente boa, né? De repente se vê zerado aham, de tudo, tendo começado do zero, é difícil, é bem complicado. sim. Bia, você ia perguntar alguma coisa para o Bia, Henrique? eu acho que é legal você também falar um pouco, Henrique, porque você falou que a ideia do projeto nasceu até de uma necessidade e de uma dificuldade de você tentar conversar, acessar alguns clubes e não conseguir, aí você resolveu até ir pelo caminho mais difícil, que é começar, né, um projeto do zero. Conta mais ou menos qual foi, assim, de uma forma, obviamente, resumida, né? Porque eu imagino que tenha muito detalhe no meio dessa história. Como foi esse processo de começar do zero esse projeto, né? Se um Mas atleta que como esteja escutando a gente, um ex-atleta que de repente tem essa vontade, assim, o que que ele tem que imaginar como caminho, como começar, né? E quais dificuldades que ele vai ter no meio do processo? eu acho que tudo na vida você cresce em cima da dificuldade, né? A Alemanha acho que só é o que é, a Europa só é o que é, porque foi toda destruída na Segunda Guerra, né? E teve que ressurgir, teve que vir. E na dificuldade, realmente, você vai tirando força que você não sabe nem que tinha. Eu Sim. acho que se eu soubesse a dificuldade que era o projeto, acho que eu não faria. Se eu soubesse como era, acho que eu não faria. Mas, assim, foi isso. Aquela ideia achando que seria fácil arrecadar patrocínio, né? Fácil não, menos complicado arrecadar patrocínio. E fui montando. Montei o estatuto, montei uma instituição, registramos, a coisa foi andando. Até chegar a um ponto que você vê que a coisa não é fácil, mas você já está no meio do caminho. Então você tem que ir para frente, não dá para Você voltar já está mais. comprometido ali, né? Com a ideia, com Já as está comprometido, pessoas. justamente. Aí Aham. até que um anjo que caiu na nossa frente, que foi o Instituto Algar, né, da empresa Algar, que é uma empresa aqui da cidade de Uberlândia, que é como se fosse a TIM, a Oi, né? Quem é do Rio conhece menos, né? Porque não é a área de atuação deles. Mas é uma empresa como se fosse a TIM, a Oi, uma empresa de telefonia, que tem internet, tem várias outras empresas, é um holding, né, de empresas Uhum. associados, e é um grupo que tem na veia deles ajudar projeto social, ajudar projetos de cultura, de esporte, conhecer o nosso projeto e abraçou. Eu já estava naquela já de. Eu acho que o Alexandre lembra até que eu estava vendo de fazer um mestrado na França, né? Lembro Eu bem, já já estava vendo estava já. Uhum. quase desistindo, na verdade, né, Henrique, Não, pelas praticamente. sucessivas Porque nisso dificuldades. nós já tínhamos projetos aprovados há um ano e meio já e não aparecia ninguém para ajudar. A gente treinando em terrão com 5 meninos, 6, entendeu? A coisa foi muito difícil no começo. Então chegou uma hora que eu falei assim: deu, vou fazer um mestrado fora do país, vou seguir minha vida fora. E surgiu o Algar, que entrou, gostou do projeto, patrocinou um, depois viu como é que a coisa funcionava, foi fazendo outros, até o que está hoje em dia. O projeto, então, ele tem uma estrutura social, né? Pelo estatuto e tal, que é um braço que entra um pouco o Estado aí dando essa parte mais de legalização, mas também tem um braço da iniciativa privada, né? É uma associação de duas iniciativas, obviamente com você ali empreendendo isso, né? Colocando a mão na massa e fazendo acontecer, né, Henrique? O Estado, na verdade, o único papel do Estado nisso, ele te dá só as ferramentas para você. Ele te dá a varinha para você pescar, né? Seria mais ou menos Aham, isso. tá. Aí tem as leis, que você pode apresentar projetos em cima das leis, mas toda a parte de
captação, a execução, é tudo no setor privado. Uhum, uhum. No caso, essa parte de captação e de patrocínio, e a gestão disso é com você mesmo, né? Aí entra É, o lado seu empreendedor de realmente fazer acontecer, colocar a mão na massa e colocar todo o projeto aí para cima, né? aí a própria instituição, né, que executa o projeto, né? E paralelo, pelo menos a dificuldade que eu tive aqui, paralelo, são as duas dificuldades maiores de se montar um projeto desse, é a parte de captação, né, de patrocínios, e a parte local. E Ah, principalmente o sim. projeto Estrutura nosso, por ser um física, né? projeto de estrutura física, Eu principalmente ia o te nosso perguntar isso projeto, por agora ser um também, Henrique, para você falar sobre isso. o nosso projeto, principalmente por ser um projeto de futebol de campo, a gente precisa de uma estrutura física grande, né, de um campo de futebol. No mínimo tem 100 metros por 65, né? Então, Uhum. realmente é outro problema muito grande também para quem quer começar no futebol de campo. Por É o isso que muitos espaço. começam no futsal, exatamente, por isso que muitos começam no futsal e no society, né? Que é muito mais fácil você conseguir o Uhum. local. Sim. Mas vocês conseguiram recentemente também um upgrade aí também no espaço de vocês, né? Nós conseguimos uma cessão diária, né, pela prefeitura aqui da cidade, durante 20 anos, de uma área muito boa para nós construirmos o CT nosso, né, nosso centro de treinamento, que a ideia nossa é associar a educação com esporte, com cultura, é fazer um centro que, assim, eu não tenho conhecimento que exista, né? Uma coisa parecida dos moldes das universidades americanas. É você oferecer o esporte, oferecer a educação e oferecer também a cultura para os integrantes ali do projeto. Incrível, muito legal. Muito legal. Você sabe, Henrique, que a gente sempre fala aqui, no time legado, tá? Uma das nossas frases que a gente defende muito é o empreendedorismo, né? E isso é sempre voltado para o esporte, principalmente para os atletas. Ou seja, são os atletas, os jogadores, arregaçando as mangas e assumindo o protagonismo, não só como jogadores na performance esportiva, mas do mercado todo, né? E eu vi recentemente uma palestra do Fernando Diniz, né, o ex-jogador técnico hoje no São Paulo, e ele fala uma coisa curiosa, ele hoje é treinador, e ele fala assim, pô, parece que eu fui jogador para aprender a ser treinador. Porque com a visão dele de jogador, ele enxerga hoje, ele se sente muito mais capaz para ser treinador por causa da experiência que ele teve como jogador, né? Então, assim, quem sabe nós também não passamos pela fase de jogador para a gente poder contribuir também mais. Você hoje com o seu projeto, com 430 meninos, você está expandindo o seu conhecimento e todo o aprendizado que você teve, tá compartilhando isso com muita gente. 430 meninos, mais as famílias, mais, porque isso vai se potencializando e vai se disseminando, né? Então, assim, não sei se você já parou para Refletir sobre refletir a sobre o força disso tamanho, tudo. a força e o legado que você está construindo aí em Uberlândia. E quem sabe no Brasil inteiro, cara. A gente pensa quando vai prestar conta, né? Que a gente coloca ali o total de quantos atenderam. Aí você vê que foi grande. Na hora de comprar material, né? Que eu tô com 180 camisas dentro do meu carro parado, quero entregar agora e parou por causa do coronavírus. Tá lá, não tem nem onde colocar. É, Então é realmente assim, o esporte tem uma força gigantesca, né? E você também é exemplo, né, Alexandre? Você jogou também profissionalmente, você formou na PUC, não foi? Foi. Então fez mestrado fora do país, entendeu? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. O fácil é Exatamente. o fácil é ficar vendo televisão, né? É difícil você arregaçar a Exatamente. manga. Assim, e colocando desculpa, né? A culpa é de X, é de A, é de B. Na verdade, a nossa jornada continua, né, cara? É uma etapa que acabou e a gente começa outra. Claro que a gente não começa do zero, né? E essa é a vantagem da gente continuar dentro do esporte, né? É você usar todo o Sim. aprendizado que a gente teve e a partir dali continuar contribuindo, continuar trabalhando, unindo a sabedoria e o aprendizado anteriores com as novas experiências que estão por vir. Até porque a gente está sempre aprendendo, né? Claro. Assim, é que eu tinha te falado, né? Eu, desde os 12 anos jogando futebol, você vai, com 35, você vai ser vendedor de carro? É difícil, né? Você tem que É. tentar estar no ramo que você fez a vida inteira, que você gosta, que você quer fazer.
Até porque quando você faz uma coisa que você gosta, você se mergulha mais, né? Quando começou aqui, eu lembro de ter passado já, foi na época da Copa do Mundo, eu vim morar em Uberlândia, a Copa do Brasil. Eu passar dentro de casa o dia inteiro estudando, ver como é que funciona, como é que monta, como é que faz, quais as leis que você pode fazer, entendeu? É difícil, não é fácil, entendeu? Mas depois que você vê aonde você chegou, onde você pode chegar, né? Eu ainda estou muito pouco para onde eu quero chegar, sabe? O que eu posso abraçar. E quando você começa a executar o projeto, você começa a ver que tem vários braços, são várias. É igual um polvo, né? Tem vários tentáculos que você pode intercâmbio de educação, palestras, aulas. São várias coisas que você pode ir abraçando de tudo que é lado, mas você tem que iniciar, né? Tem que ter um início. E eu acho muito assim, for fazer uma analogia, é como se fosse uma bola imensa, pesada, né, de ferro, que você para tirar do lugar é muito difícil, tem que fazer muita força. Mas depois que ela começa a rolar, você vai fazendo menos força, chega uma hora que ela vai sozinha. Ela pega a força do peso e vai, chega uma hora que ela vai sozinha. E só que a minha eu tô tendo que empurrar ainda, viu, para ela andar. Não tá mais tão pesada como era, mas eu tô tendo que empurrar ainda. Mas, cara, é o processo do empreendedorismo, é assim mesmo. E a gente vai levando, vai empurrando, às vezes faz mais força, às vezes faz menos, às vezes pega um meio fio no meio do caminho, às vezes pega uma ladeira para baixo, e a gente vai levando. Mas o E te importante cortando, é estar Alexandre, sempre te nesse cortar, movimento, né? e num país que não ajuda o empreendedorismo, né? E num Pois é. país que não te dá suporte nenhum. Você não tem nenhum tipo de ajuda. É, Na minha cabeça, um exemplo, eu tenho um local para construir um projeto que eu vou atender 600, 700 pessoas, com educação, com cultura. Eu acho que o poder público deveria me ajudar nisso, né? Sim. Ter mecanismo Tem de isso. ajuda, né? Não é chegar É, tirar do bolso e colocar, mas ter mecanismo para isso, o que não tem, verdade. né? E E a quando própria tem é difícil acesso. E a própria iniciativa privada também se colocar de uma forma mais participativa, né, Henrique? Porque acaba que Muito. você deu o exemplo da Algar, que é uma instituição preocupada, mas nem todas são, e nem todas valorizam, nem todas percebem no esporte um braço, né, importante para a própria marca, para a própria empresa, como Exatamente. instituição, como reforço de marca, até para os próprios Sim. colaboradores da empresa. Claro, não, existem muitas empresas. Se todas as empresas que tivessem potencial de ajudar no esporte através de lei de incentivo, eu não estou falando de patrocínio direto, de tirar do bolso da empresa, do caixa da empresa e colocar. Eu estou falando de lei de incentivo, que a lei de incentivo, a empresa ajuda sem tirar um real do bolso. Em Exato. vez dela dar para o governo, ela dá para o projeto. Ponto simples assim. Mas mesmo Sim. assim é muito difícil. Você, até pensando, não tem por que a empresa não ajudar. Sim. Mas aí você vai falar com Você chega numa empresa que você não conheça o dono da empresa, você tem que falar com alguém abaixo dele. E esse abaixo dele não quer ter trabalho. Então ele fala que não tem, que não pode, fica te empurrando com a barriga, entendeu? Esse é o maior obstáculo de tudo. Uhum, uhum. Não, e mesmo, assim, com esse apoio, com essa possibilidade de ser um abatimento de imposto, obviamente, seria, né, mais fácil ainda. Mas mesmo saindo do próprio investimento da empresa, ainda assim, é um investimento que pode somar muito. Eu sou uma profissional de marketing, né? Então, eu vejo muito o patrocínio esportivo como uma forma da marca ter sim um lucro que vai, uma imagem, um somatório na imagem dela que vai se transformar num lucro para ela, numa visibilidade para ela. Ou seja, eu acho que também existe toda uma conscientização, né, dos profissionais de gestão e de marketing nesse processo de trazer o patrocínio como realmente um braço fixo da empresa, constante. Porque ele traz muito resultado social também, né? A gente E, vê aí. assim, e sempre fazendo aqui um parênteses, que esse tipo de trabalho ele é um trabalho de longo prazo, né? Porque a gente vê muitas vezes em épocas de Copa do Mundo, ou épocas de Olimpíadas, que são aqueles picos de audiência, quando as empresas acabam se engajando mais, né? Porque existe uma divulgação maior, uma participação, mas nos períodos de baixa, né, falta uma continuidade.
que é o que precisa em termos sociais, em termos até de formação das pessoas mesmo. Não é só a medalha olímpica que conta, né? Ou o troféu. Na verdade, é um trabalho muito grande que, aos pouquinhos, esse não é o propósito. Esse também vai chegar lá, né? É um fim. Mas existe um fim em si mesmo, que é a própria formação das pessoas. Mas isso é uma característica do brasileiro, né? O brasileiro, ele é muito imediatista, né? Então ele quer colocar agora para ter o retorno no mês que vem. Né? Ele quer que ele quer que o atleta comece a treinar 6 meses para ser medalhista olímpico da Olimpíada, né? E não é assim que funciona. São etapas, são momentos, são fases. Isso, eu formei administração, né? A gente no curso de administração na faculdade, você aprende essa característica de gestão, né, das pessoas. O europeu, o americano já tem uma visão mais de longo prazo, uma coisa mais de médio e longo prazo, que eu vou perder aqui, mas lá na frente eu ganho dobrado. E o brasileiro é muito imediatista, né? Isso você vê. E o esporte nada mais principalmente o futebol, ele é um retrato da sociedade, né? É um retrato do que acontece com a sociedade nossa. Com certeza. É uma demonstração de tudo que acontece, né? Sim, é um retrato fiel da sociedade. E tem um ponto também que você comentou aí, Henrique. Você falou que no início do processo, quando você se mudou para Uberlândia, você começou a ler sobre as coisas, né, pesquisar e tal, para poder se informar a respeito de um possível projeto que você estava querendo abrir e tal. Esse processo da leitura e da pesquisa é um hábito que os atletas podem desenvolver, né, ao longo da carreira, gostar de ler, gostar de pesquisar, de estudar. E assim, nem sempre precisa, porque a rotina e tal é muito intensa, nem sempre precisa de uma instituição para te dizer, né, você precisa ler. Isso, na verdade, pode ser uma iniciativa própria, né, nas concentrações, nas viagens. É sempre um hábito bom que sempre acrescenta, né? Claro, embora o treino do atleta de alto rendimento seja cansativo, mas o tempo ocioso do atleta é muito grande. Quando você entrava, na época que eu jogava brasileiro, era numa semana eu ficava, acho que 3 dias em hotel, mais 2 viajando e ficava em casa 2 dias. Então você tem muito tempo em aeroporto, em concentrações, né? E na verdade eu também nunca fui de videogame, né? O jogador gosta muito, né, de videogame. Estou jogando agora aqui com meu filho, o Fernando. Nunca joguei videogame, estou jogando agora na quarentena. Nunca joguei, estou jogando. Mas eu sempre lia. Eu lembro até que tinha uns que falavam, pô, queria sacanear, né? Aquela coisa, pô, tá lendo, tal. Como se eu tivesse errado. Mas eu nunca importei, não, nunca liguei. E eu gostei também, é uma coisa que eu gostava também. Pois é. E são coisas que você percebe que fizeram diferença, né? Hoje acho que você está percebendo que isso valeu a pena, né, Henrique? São diferenciais que você vai somando, né? Que aí você pega a minha experiência como atleta profissional. Só que igual a mim tem trocentos que fizeram isso. Só que a minha atleta profissional que formou na faculdade, de 10 mil já deve cair para 200, acho eu, não sei. Então, assim, desses 200 que consegue se virar bem no inglês, 200 já cai para 50. Né? Desses 50 que tem experiência com projetos. Então, assim, você tem que ter uma junção de fatores, de potenciais, de estudos, né? Que no final você tem que ser diferente, né? E eu estava até vendo uma palestra interessante porque você é remunerado não pelo que você faz, né, Alexandre? Você é remunerado pela dificuldade do que você faz, né? Pela raridade do que você faz. Então, quanto mais diferente você for, quanto menos gente fizer o que você faz, você vai ser melhor visto no mercado, obviamente, né? Uhum. Muito bom. Perfeito, é isso aí. Estamos terminando aqui o tempo já. Estamos extrapolando. Foi ótimo. A gente está chegando em 1 hora já, que é o próximo, o prazo máximo da live. Henrique, foi muito bom. Se bem que por telefone a gente fica muito mais às vezes, né, cara? Conversando, trocando ideia, dando sugestão. A gente fica batendo papos e papos. Cara, seguinte, queria te agradecer. Vivi também. E
E te dar os parabéns também, né? Por todo, enfim, pela carreira e pelo projeto. Todo esse empreendedorismo, essa sua atitude, essa vontade aí de fazer acontecer, realmente admirável e com certeza já está dando certo. Valeu, obrigado. Agora eu fico só esperando o Alexandre morar em Londres de vez, né? Que aí quando... Não vejo a hora. Aí ele fala assim pra mim, Henrique, tô precisando de alguém para trabalhar comigo aqui, que aí eu passar um tempozinho trabalhando em Londres lá, não vai ser ruim, não. Quem sabe a gente não expande aí, sub. É uma boa, né? Tô querendo, viu? Não é? Quando passar essa bagunça toda agora aqui, vamos ver como é que vai ficar. Beleza. Isso aí. Beleza, Henrique. Um abração, cara. Obrigado. Henrique, obrigada por participar. Obrigado pela participação. Valeu, gente. Depois a gente faz outra. Beijo, obrigada. Sim, vamos. Já está convidado. Esse papo não tem fim, tem sempre novidade, tem sempre muita coisa a acrescentar aqui para todo mundo. Depois a gente pode fazer, tipo, a cada 15 dias, fazer sobre um tema, né? Um tema específico. Faz uma conversa de 20 minutos, sei lá, não sei. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos. Tem tanto assunto para falar, né? Isso mesmo. Pois cara. Foi ótimo. Beleza, combinado. A gente marca mais para frente, vamos fazer de novo. Nós topamos. Beleza. De cá também. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Tchau. Beijo, boa noite. Obrigado. Sucesso, Henrique. Valeu, Henrique. Abração. Beijo em todos. Valeu. Tchau, gente.